que bom. Mais uma vez começando o programa Saúde do Futuro. É mais um prazer estar aqui com você de novo. Semana passada foi muito interessante, né, o nosso assunto, e cada semana a gente traz um assunto diferente. Pessoas que estão envolvidas com a saúde do futuro. Isso envolve todas as áreas da medicina e hoje nós vamos falar sobre odontologia. E para isso, eu estou com uma grande amiga aqui, doutora Renata Schentz, espero ter acertado o nome dela. Ela é especialista em implantes e reabilitação oral. E mais uma série de coisas que ela vai explicar para vocês aqui. Você que tem medo de dentista, não sai daí não. Olha só. Renata, muito prazer. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Se apresente aí, por favor. Eu atuo na área da odontologia há mais de 20 anos. Né? Eu procurei me especializar na parte de implante e depois eu fui me especializando na parte de harmonização, para completar a parte de reabilitação que eu fazia. Tá. O que eu mais gosto de fazer hoje na área da odontologia é a reabilitação, né, que a gente trabalha com implante com carga imediata. A gente faz toda a reabilitação do paciente em menos de 24 horas. Poxa, que legal. Eu tenho percebido, assim, eu vou entrar no assunto aqui já de cara, para a gente já desenvolver um pouco do nosso assunto aqui da odontologia. Essa semana passada, se não me engano, teve uma menina de 18 anos, se não me engano, o nome dela é... Isadora. Isadora. E ela teve uma intercorrência ao retirar o dente do siso. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar que podia acontecer. Eu queria saber a sua opinião. Eu sei que você não estava lá, eu sei que você não pode dar a sua opinião completa sobre o assunto. Mas por que você acha que isso aconteceu? E isso é perigoso mesmo? Eu dei uma analisada, eu dei uma lida, né, na situação que aconteceu. Ela fez a extração de 2 dentes do siso, alguns meses atrás, foi tudo tranquilo. Quando ela foi retirar os outros 2, uns 2 dias depois ela se questionou, pelo que eu li, né, o argumento dos pais dela, se questionou de dor uns 2 dias depois. O que eu acho, na minha visão, né, não foi nem a conduta, né, dos dentistas. Eu acredito que ela teve uma infecção pós-cirurgia. Sim. E acabou encadeando de fazer uma sepsemia, alguma coisa desse tipo. Entendi. A extração do dente do siso, então, ela é simples, porém ela requer um certo cuidado, né? E o que a gente sempre fala para os pacientes é assim, a cirurgia de implante, o dente do siso, qualquer procedimento via oral que seja cirúrgico, a gente sempre fala, é uma cirurgia. Aí tem paciente que fala assim, ai doutora, eu fiz todas as extrações, meus implantes, quando que eu posso voltar para academia? Quando que eu posso correr? Eu até comento, eu falo, quando você faz uma cirurgia do coração, você volta à sua atividade no dia seguinte? Então tem que ter aquele repouso para ter a recuperação, né, de cicatrização em todas as áreas. Então, assim, o que pode ter acontecido ali, às vezes entrou algum alimento e causou uma infecção e acarretou na morte. Ela teve a parada cardíaca, pelo que eu vi, tudo. Sim. E, mas quer dizer, então uma fatalidade muito triste isso. Pelo que eu entendo, assim, eu sempre achei e sempre ouvi dos meus dentistas, por exemplo, que você tem que tomar muito cuidado com os dentes, porque parece que é uma coisa extracorpórea, parece que os dentes estão fora do corpo, mas não, eles estão dentro do corpo. Sim. E eles desencadeiam uma série de patologias. E assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Por exemplo, eu vou fazer uma retirada de siso, porque a partir de agora, eu acho que muita gente vai ficar preocupada quando o médico falar, vamos tirar um siso. Não é só o siso, né? Mas quais são as preocupações nesse momento? Então, a cirurgia do siso, existe vários níveis. Tem o siso quando ele já nasceu, a extração costuma ser mais fácil. Existe o siso quando ele está internamente dentro do osso, próximo do canal. Tá. E aí ele tem mais cuidados. Aí assim, por exemplo, fica uma superfície bem porosa ali na região. Então tem que tomar cuidado pós-operatório para não comer alimentos duros, que pode ter fratura de mandíbula. Tem casos que às vezes o paciente fratura a mandíbula 3, 4 meses depois que fez a extração do siso. Fraturar a mandíbula? Mandíbula. Nossa. Às vezes foi no cinema, esqueceu e comeu uma pipoca e fratura a mandíbula. E tem que ir para a cirurgia, colocar placa por causa de uma cirurgia de siso. Acontece mas aí muito. A cirurgia não é feita pelo dentista? É feito por bucomaxilo, nível hospitalar. Poxa vida, então tem que tomar certo cuidado com isso também, né? Com isso também. E pós-extrações, a gente sempre fala que tem que tomar cuidado porque pode dar um processo que chama alveolite. Provavelmente dessa paciente pode ter acontecido isso e acarretou numa infecção generalizada, alguma coisa desse tipo. Então, eu acredito. O dentista nem tem muito
talvez não muita culpa nisso, né? Eu acredito que não. Acredito que não foi a conduta do dentista. Eu trouxe esse caso aqui para vocês, porque essa semana, por exemplo, eu vi muitas pessoas me questionando, a gente falou assim, é perigoso ir num dentista. Não, é perigoso andar na rua, né? É perigoso viver. Mas, assim, realmente tem que tomar uns certos cuidados, né? Todo procedimento cirúrgico tem os seus riscos, né? Tem pacientes, a maioria dos pacientes tem muito medo de dentista, né? Que a gente comenta. Tem medo? Hoje a gente trabalha com uma tecnologia de laser, pós-cirurgia eu uso muito. Os pacientes costumam ter reduz uns 80% da dor, ele acelera a cicatrização. Logo após a cirurgia, no ato da cirurgia, a gente já aplica o laser. E aí, assim, microscopicamente, né, a gente consegue ver, mas ele começa já a formação de fibrinas, para começar a fazer a formação óssea. O que é fibrinas? Para poder fazer a formação óssea, depois as cadeias, coisas que demoravam tipo de 7 a 14 dias para fazer a formação, quando a gente aplica o laser, no ato da aplicação do laser, a gente já começa essa formação. Tá vendo? Isso é medicina do futuro, hein? Isso é futuro. E aí reduz a dor, reduz inchaço, mas mesmo assim a gente costuma passar todos os cuidados para o paciente, medicação pós-cirurgia. Sim. Outra pergunta que eu queria te fazer para você é o seguinte, sempre ouvi dizer o seguinte, tem que ter uns cuidados com os dentes. E umas 2 semanas atrás, uma pessoa me disse que se eu não cuidar bem dos dentes, por exemplo, eu deixo uma cárie aberta, eu posso ter um infarto? Pode. Eita, aí pegou, hein? Pode. Até teve uma época que o CRO estava obrigando a ter cirurgiões dentistas na UTI. Por quê? Existe uma lesão, né, quando fez canal, alguma coisa assim pós, né, canal, que ela não dói. Então é uma lesão silenciosa. Tá, entendi. O que é essa lesão? Ela é uma bolsinha de bactéria. Se por causa dessa bolsinha estourar, essas bactérias vão para a corrente sanguínea e pode se alojar no coração ou, às vezes, nível cerebral. Quando se aloja no coração, dá endocardite. E é bem comum. É bem comum? Bem comum. Olha Até aí. tem um surfista, que eu não me recordo o nome, ele está em coma. Já faz uns 5 meses, mais ou menos 4 meses, por endocardite. Mas aí isso se der o quê? Falta de atenção do dentista, dele? Não costuma ser erro de dentista, não, porque é um foco de infecção. Mas porque ficou aberto? Nem sempre está aberto. Mas como que resolve, então? Às vezes ficou um foco de infecção lá embaixo, fez canal, fez núcleo, fez coroa e tá lá. Por isso que tá sempre aquela que a gente sempre fala, visite seu dentista regularmente, né? Tá. A gente até comenta de a cada 6 meses, tudo, a gente pede um exame radiográfico. Tem casos que eu tenho dúvida, eu peço tomografia. Entendeu? Nem todo dentista faz isso, né? O correto seria, mas às vezes alguns acabam passando por essa... Eu fiquei um pouco preocupado até eu vi isso, porque eu vi que às vezes a gente deixa o dente aberto, já aconteceu comigo, e por falta de tempo ele fica aberto, depois aí eu volto no dentista, isso é muito perigoso, pelo que eu entendi, é perigoso deixar uma cárie aberta ou um dente, né? Quando o dente fica aberto, você pode ter um foco de infecção, só que você vai ter dor. Entendi. Então, você vai ter esse alarme de dor e automaticamente você vai procurar o dentista urgente porque você vai ter dor. A endocardite se dá nessas lesões que é indolor, eu acho que é mais risco. Porque tá lá e você nem imagina que você tem. Entendeu? Olha só, a gente nem sabe das coisas que acontecem. Verdade. E a gente parece que o dente é uma coisa, como eu acabei de falar, ela está fora do corpo. Não, ela está no corpo, ela está dentro da gente, né? Além dela deixar uma beleza, né? Quem tem uma boa dentista, quem tem uma boa dentição, por exemplo, tem uma formação do rosto bem melhor. Você é especialista em reabilitação também. Também. O que é a reabilitação? Eu faço muito aqueles casos que faz as extrações de todos os dentes e a instalação do implante e a prótese no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Esse tipo de tratamento a gente colocou o nome de protocolo, né? Existe esse nome de protocolo, com carga imediata. Então a gente tem equipe do laboratório, o paciente entra mais ou menos umas 8 da manhã, no máximo até umas 8 ou 9 horas da noite já está reabilitado. Peraí, você arranca todos os dentes do cara? Todos os dentes. Fica banguela de manhã, à tarde e está... Está reabilitado, já definitivo. Poxa vida. Eu até coloquei uns casos aqui para vocês darem uma olhada depois, de anos depois. Será que tem aqui? Deixa eu ver. Nossa. Isso foi num dia? Esse foi num dia. Poxa, que bacana. Ele entrou desse jeito e saiu daquela forma. Muito legal, muito legal. E você faz isso sozinha? Tem uma auxiliar, né? E aí vem a equipe do laboratório junto, a gente dá o suporte. Tem uma sala de repouso para o paciente ficar com a gente. Que legal. Tem até... 24 horas. O que é? Esse caso, ele tinha muito medo. E eu fiz em nível hospitalar.
com anestesia geral. Ah, tá, informação importante. Existem casos que você leva para o hospital. Para o hospital por causa de medo dele, atenção, tudo. Ele não tinha problema, né, de saúde nem nada, mas assim, fez em nível hospitalar, anestesia geral. Anestesia geral? Geral. Poxa vida. Mas é mais por causa do medo. Tem pacientes que são, né, problemas sistêmicos, de pressão alta também, eu prefiro às vezes operar em hospital, mas casos comuns, o que eu mais faço mesmo é no consultório. Poxa vida. A gente tem todo o suporte lá. E eu entro de manhã, saio com a dentição normal. Qual é o risco? Existe algum risco? Porque também ouvi falar que a questão da anestesia, a anestesia pode... Olha que bacana que foi essa mulher, hein? Ficou. Parece outra pessoa, né? Parece. Parece outra Nossa, pessoa. é muito gratificante Que isso. legal. Eu falo que é Nossa, tudo pra muito... gente. E é acessível? Não precisa falar valor, não é necessário? Sim, acessível. Super acessível. Porque a pessoa fala, legal, faz tudo num dia e por ser num dia muda o preço, carrega muito no preço. Não, então, bem antes, a gente até mudava os valores, porque assim, a gente não tinha equipe formada, tudo, em qualquer clínica por aí a gente mudava o valor. Hoje, eu prefiro fazer carga imediata, o paciente sofre menos. Ah, é? Por causa também do laser pós-operatório, ajuda muito. Ah, é? E até depois da instalação da prótese, o paciente se sente mais seguro, é menos, né, é mais indolor, né? Menos invasivo. Menos invasivo. Assim, não é menos invasivo, mas né? assim, acaba protegendo a peça. Porque antigamente, usava o tardio. O que fazia? Fazia as extrações e esperavam 6 meses usando uma dentadura. Poxa vida. Aí o paciente sofria que não conseguia usar. Aí depois instalava os implantes, esperavam mais 6 meses para poder fazer a prótese. Mais de uns 10 anos para cá, eu uso esse método de carga imediata, mas ele já é usado há um tempo. Sim, não é sim. todos os dentistas que adotam isso, Não, porque é por causa de conceito, né? por causa de conceito, mas assim, existe estudo que hoje é bem melhor a parte de perda óssea, tudo. Tem os cuidados pós-operatório, claro. Quais são os cuidados? Isso eu ia perguntar agora. Não pode mastigar alimentos duros por um período. Quanto tempo? Então, a parte de osseointegração por completa, o que é osseointegração? É o crescimento do osso ao redor do implante. Tá. Para ele ficar compacto, são 6 meses por completa. Ah, tá. Então, mas depende muito da densidade óssea do paciente. Então, tem paciente que eu libero com uns 4 meses, tem paciente com 6. Não precisa alimento pastoso esse tempo todo, não. Tá. É mais alimento assim, carnes, coisas crocantes, castanhas, pipoca, essas coisas eu peço para estar evitando. Mas passou esse processo de osseointegração e vida normal pro paciente. E tem manutenção? Tem manutenção. Como que é a manutenção? A gente pede para estar fazendo a manutenção a cada 6 meses. Tem pacientes que a gente consegue estender uma vez por ano. A gente retira, né, a prótese, tudo, dá o polimento, higieniza, a parte de ultrassom ao redor do implante, tudo, e é importante fazer. Ah, que legal. Baseado nessa nosso programa que é a Medicina do Futuro, você tem visto algumas inovações que estão chegando, está para chegar na área da odontologia? Sim, hoje a gente usa muito a parte de escaneamento. Eu trabalho muito com aquela parte de facetas, lentes de contato. Que é? Primeiro, calma, porque você é muito especialista aí. Assim. Aliás, doutora Renata, para você conseguir uma vaga no consultório dela não é muito fácil. Eu até tentei, mas eu não consegui ainda, né? Quem sabe você consegue. Consegue sim. Mas é muito difícil, ela é muito procurada. Então me explica o que você acabou de falar. O que é mesmo que você falou? Hoje, escaneamento digital. Escaneamento. Então vai escanear o quê? O corpo inteiro? Não, só a partir da... Como que é que vai escanear? Dos dentes. Tá. Você tá vendo que todo mundo tá querendo mudar o sorriso, deixando mais branco, aí tem um degrauzinho no dente, ou quebradinho, e eles querem fazer aquelas lentes de contato odontológicas. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, isso é legal? É legal. Só que com o tempo, o que a gente está fazendo? Tentando ser o mais conservador possível. Tá. Ter menos desgaste para conservar os dentes. Tá. Para depois, se um dia quiser retirar as facetas, você está com o dente íntegro. É porque né? antes, não sei, eu vi que desgastava muito o dente. Desgastava muito a ponta, às vezes, de dar canal, porque desgastou para poder pôr uma faceta de porcelana para ficar bonita. Sim. Hoje e nem existe sempre tem, desculpa, gente, nem todo mundo fica bonito. Parece que é aquele dente de Mentex, né? Tomar cuidado, né? Por isso tem que ter bem naturalidade, Tá. a cor também tem que ser bem, né, proporcional ao tom de pele, para não ficar aquela... Aí você escaneia o dente da pessoa mesmo. Dente da pessoa. Então a gente faz mínimo desgaste possível. Isso é importante. E aí tem o scanner, que a gente não precisa fazer aquele processo de moldagem, que é super sofrido para o paciente. Não é todos os casos que a gente faz, Lógico. né? Mas a gente consegue escanear, já manda todos os dados para o laboratório que é parceiro nosso, que a gente trabalha. Aí vai para a impressora 3D, tudo. Impressora 3D? Isso. Nossa, me explica isso daí. Aí ele faz... Nossa, ela é fresada e vem peça, tudo fresadinho, e você consegue colocar as facetas. uma engenharia, então. Isso Nossa. na parte de estética. Tá. E tem o escaneamento na parte cirúrgica. Ah, é? Tem cirurgia que a gente faz que é guiada.
Nossa, me explica isso daí que é... Que você, ele é escaneado, a face do crânio do paciente, você vê onde tem a parte óssea, e ela é escaneada para poder fazer a execução dos implantes. Então, vem um mockup para você saber certinho aonde você vai fazer a perfuração. O mockup é um modelo... É um mockup, como se fosse um test drive. Drive. Aí você já sabe certinho onde você tem que perfurar, tudo. Poxa, que é legal. bastante usada. Já é usada. E que mais que tem de novidade aqui você acha que é importante pra gente aqui? Tem alguma outra novidade? A gente também tem o software que a gente consegue tirar as fotos dos pacientes e já montar um plano para poder ele entender como que vai ficar os dentes dele. Entendi. Tem casos que a gente consegue fazer na hora já esse estudo e já mostrar, olha, seus dentes estão assim, você quer melhorar esse tacto torto, esses ângulos, quer deixar ele mais comprido, aí a gente já consegue montar na hora para o paciente. Isso também faz parte da harmonização facial. De uma reabilitação. Reabilitação. Sim, as facetas da dente até é englobada na parte de harmonização. Tá. Eu ouvi também, e teve um caso até, acho que aqui do nosso amigo Carlos Carreiras, ele estava com muita dor de cabeça. Eu lembro que ele estava com dor de cabeça, e ele foi ao dentista, e ele mexeu e a dor de cabeça acabou, parece que estava desnivelado. O que é isso? Provavelmente deve ser algum desajuste na oclusão. Alguma que chama DTM, né? Que é uma disfunção temporomandibular. Como que é? Disfunção temporomandibular. Que é o pessoal que fala assim, eu tenho um problema na minha ATM, né, na articulação. Então, às vezes, é um ponto de contato que está em excesso. Por exemplo, fez uma restauração, ficou alto, ficou um ponto de contato ali, acaba dando uma inflamação no cônjuge e a pessoa tem dor. Ou, às vezes, a pessoa, hoje em dia, é muito comum, bruxismo. Bruxismo? Principalmente depois da pandemia. Antes a gente tinha uma porcentagem de pacientes que relatavam dor, assim, de ATM, de bruxismo, uma média vai de 15% a 20%. Depois da pandemia, eu posso te dizer que hoje uns 70%, 80% dos meus pacientes relatam ou que range, ou que acorda com dor muscular. Tem que usar plaquinha, às vezes tem que fazer a parte de botox para poder reduzir um pouco a força do masseter, né, do músculo. Você falou uma coisa aí agora. Eu percebi, eu acho que você também, quase uma boa parte, ou alguns dentistas, estão partindo para botox. Isso é possível? Isso é permitido? Permitido deve ser que estão fazendo. Sim. E você faz isso hoje? Faço. Me especializei na parte de harmonização também, porque ele completava a parte de reabilitação que eu fazia. Tá. Eu sempre fazia esses tratamentos de reabilitações e era muito gratificante. Até quando era paciente mulher, a gente maquiava na hora da instalação, tudo. Aí depois ela falava assim, doutora, eu queria aumentar um pouquinho meu lábio. Eu tô com um pouquinho de ruga. Aí eu comecei a partir para esse lado e me apaixonei. Hoje eu gosto muito da parte de rejuvenescimento facial, que são as partes para poder rejuvenescer, a parte de fios, tracionamento. Mas o dentista só pode... acima do pescoço, Isso, acima do ocioide, água de orelha, isso. Hoje eles estão começando a liberar, né, o CFO briga, tal, eles proíbem, depois volta. A parte de bléfaro, parece que agora eles vão começar a liberar os dentistas a fazerem, mini lift. O que é bléfaro? Que é a parte dessa telinha, sabe? Essa bolsinha, Isso. Essa bolsa importada que fica caindo, né? Isso. Lá no hospital que eu opero, já tem alguns dentistas já operando, você opera em hospital? Sim. Mas você pode fazer também no seu consultório? Nível consultório pode. Pode fazer. Aí o mini lift, parece que eles vão estar liberando. Então, hoje, você vê que legal, medicina do futuro, a saúde do futuro, o que acontece? Hoje o dentista está... Antigamente você ia lá e só tinha medo do dentista. Hoje o dentista traz para você uma realidade nova, você fica mais bonito indo no dentista, então... Porque assim, os que mais conhece cabeça e pescoço é o dentista, né? Todos os músculos, né? Nervos, faces, tudo. Então, por isso que foi liberando a parte de harmonização. Tem um negócio chamado bichectomia. Como que é? Bichectomia. Bichectomia. Isso eu acho um negócio fantástico, doido, a pessoa querer fazer isso. Tem casos que são de indicação mesmo. Que às vezes a pessoa tem um pouquinho... Eu fiz em mim. Eu era um pouquinho mais fortinha. Fiz. Uma amiga minha fez em mim, né? Tá. E aí, assim, tira um pouco do volume do rosto. Aí existem mitos que falam, mas não é ela que dá a sustentação para o rosto. Eu tirando depois, doutora, não vai cair? Não. Ela é uma glândula de gordura
que você tira e você fica com o rosto mais fino. Às vezes é indicado, né, para a pessoa que é por estética, mas muitas vezes é indicado porque a pessoa morde muito a bochecha. E aí você vai mordendo sempre a bochecha, você vai desorganizando a parte de células e pode acarretar coisas ruins, entendeu? Pode virar um câncer bucal, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente indica também às vezes a bichectomia. Mas é muito interessante. Hoje, como que a medicina como um todo, né, e a odontologia estão evoluindo. Estou vendo que muitas pessoas hoje, alguns médicos partiram para a área da beleza e o próprio dentista passou para ir por isso, né? Isso é e eu muito acho legal usar com coerência, assim, para não exagerar nos excessos assim, de preenchimento, fazer de uma forma de... E tem muita intercorrência, por exemplo, se você para tirar um dente do siso, podemos ter problemas. Você vai estar dando agulhadas em vasos ou terminações nervosas. Ou não temos terminações nervosas aqui? Tem sim. Quando a gente faz aqueles fios, a gente tem que ter os cuidados. Então, assim, a gente fazendo tudo com cautela, você previne muitos riscos, na verdade, né? Então é super seguro. Sim, por isso que assim, existe cursos de 2, 3 dias e existe uma pós que você fica 3 anos mergulhado no estudo e vai fazendo sempre cursos. Eu não paro. Por mais que eu terminei minha pós, eu continuei fazendo mais cursos. Na área de implante também, estou sempre renovando. Isso é importante. Aliás, é uma dica para você que está em casa. Procure saber quem é o profissional que você está sendo cuidado. Não significa que ele tem que ser o mais caro, mas ele tem que ser o mais habilitado. Por exemplo, a doutora Renata, eu conheço, que ela está toda hora se atualizando, pós-graduada. Então, quando ela vai mexer no seu rosto, porque não adianta, daqui para baixo você está vestido. Né? Daqui para cima, você vai mostrar para todo mundo, é o seu cartão de visita. Então, a doutora Renata, assim como outras dentistas, outras pessoas, estão dando essa qualidade de vida para as pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta agora, por exemplo. Eu todo programa faço isso, até porque um dos nossos patrocinadores, eu quero mandar um abraço aqui para a Amanda, da Medra, que é o patrocinador desse programa também e tal. E é uma empresa que é voltada para medicamentos, inclusive o cannabis. O que você me diz? Porque eu percebi que muitos dentistas, aliás, só médicos e dentistas podem prescrever o cannabis sativa. O que você me fala? Por que eu vou usar? Por que o dentista vai prescrever isso e para que serve? Acho que foi a partir de 2015 que o CFO liberou, né, para o uso de cannabis em consultório odontológico, né? A gente usa muito para pacientes especiais. Paciente com autismo, algumas disfunções cerebrais, que é muito difícil atender em nível ambulatorial, né? Nível consultório, tudo, às vezes tem que fazer em nível hospitalar. Mas para não encarecer muito para os pais, a gente acaba usando o cannabis, né? Uma prescrição com a dosagem correta para o paciente, com autorização dos pais, para poder estar atendendo ele em nível consultório. E está tendo muito sucesso, porque... eu estava vendo isso. Eles conseguem estar mais calmos, sabe? Na hora de fazer os atendimentos, a gente atende pacientes especiais, crianças que têm, né? Você acha pertinente, você acha que o cannabis, da maneira com que ele veio, porque eu vi que a dosagem de CDB lá, que dá o sinógeno, sei lá, ele é muito pequena. Muito pequena. Né? Então você acha que isso vem para ficar? Eu acho que veio. Vem para ficar e tá... E tem, né, eu acompanho também alguns casos, né, não na parte só odontológica, né, em estudo, ele está ajudando muito os pacientes especiais, muito, né, a progressão que está tendo de crianças, né, autista, tudo, está tendo muito sucesso. Poxa, que legal. Eu percebi, eu estava estudando um pouco e vi que só médicos, dentistas, que está vindo para PET também, né, o veterinário também pode prescrever, mas para odontologia eu não estava entendendo onde que se encaixava. Agora você falou, ficou muito claro. Uma criança autista, quando ele vai para o dentista, ele fica agitado, ele já é agitado. Aí já causa o medo, né, e não deixa atender. Então, se você tira a ansiedade, você baixa a ansiedade, você prescreve, e você, como uma médica prescritora de cannabis também, parabéns, muito bom. E que mais? Tipo assim, que você pode me falar hoje de novo? O que eu posso encontrar na tua clínica hoje, assim, que vai me ajudar? Além toda a facial. Então, na clínica a gente trabalha com todas as áreas da odontologia. Né? E o que eu gosto sempre de reforçar, assim, lá a gente transforma vidas. O paciente tem aquele sonho de mudar o sorriso, a gente consegue ver o que se adequa ao caso dele. Vamos ver se encaixa facetas, vamos ver se encaixa, ou às vezes um clareamento, vamos ser conservador, ou às vezes a gente parte para a parte de implante quando necessário. Às vezes é coisa bem simples, os dentes a gente mexe na parte de reabilitação. Então, assim, lá é completo mesmo a parte de odontologia. Entendi. Se você dá cursos também, não?
Tô dando curso de parte de harmonização, de fios. Ah, que legal. Você é algum profissional da área de odontologia? Eu até vou montar lá na clínica. Até conversei com o pessoal, né, que eles querem que eu faça, seja Você vai montar speakers, um né, grupo lá, né? Isso. É isso que eu fiquei sabendo. Você vai montar um grupo dentro da sua clínica e alguns speakers, né? Isso. Se você quiser, se algum dentista quiser te procurar, vai ter, tem seu GC aí, tem seu telefone e tudo, quiser te procurar, você vai dar uma orientação para esse dentista também? Orientação, a gente faz a demonstração de uso do material da empresa. Eles te chamam, né, para você representar a empresa, tudo. Que legal. Então, se você é um dentista, está assistindo aí, lógico, e quiser ter um pouquinho de aula com a doutora Renata, eu acho que é muito bom, pela experiência, porque eu já acompanhei, já vi, algumas pessoas já me relataram, é por isso que ela está no programa hoje, da capacidade dela. Se você quiser, procure a doutora Renata, vá atrás dela. Se você é um paciente também e tem dúvida sobre a questão do cannabis que foi falado, sobre a questão de cirurgias, faz ou não no hospital, né, doutora Renata? Sim, então, vai se orientar, mesmo que você não faça com ela o tratamento, ela está se colocando à disposição, procure para ela te orientar. E ela tem um coração bom, eu sei que vai te orientar, não é isso? Com certeza. E você faz algum atendimento, por exemplo? Eu vou te fazer essa pergunta porque a saúde do futuro coloca muita gente que não tem condição de pagar, às vezes, eu sei que é complicado. Você tem alguma ação social que você faz para poder ajudar alguma pessoa? Não é para abrir seu consultório, não é que você faça isso. Eu sei que eu conheço algumas que fazem. Você consegue tratar alguém da sociedade que precise e não consiga? Sim. A gente tem até uns pastores junto com a gente consegue fazer alguns tratamentos, sim, filantrópico. Sim, lógico, não tudo que você não dá, mas a gente, dentro das condições nossas, a gente sempre faz. Então, se alguém quiser, pode procurar também, lógico, com certo critério que vocês têm lá, que eu vi a gente tem cotas, alguma coisa que a gente consegue estar fazendo. Sim. E você pode também melhorar a questão do preço. Porque eu vi que tem muita gente que quer tratar e não tem condição. Não tem condição. Eu vi pessoas igual aquela que você mostrou, muitas pessoas eu vejo na rua às vezes. E às vezes um sorriso faz ele arrumar um emprego melhor. Muda toda a vida da pessoa. Então, o seu consultório, a sua equipe está lá para isso também, não é isso? Pode contar com a gente. Pode contar com você. E para mim te encontrar, quero encontrar a Renata. Onde que eu te encontro? Embora está aqui no GC, aqui embaixo, como que eu faço? Então, eu estou mudando a minha clínica de Santo André para São Bernardo. Bem pertinho. Eu estou montando ali no Marco Zero. Então você é da nossa região aqui, poxa, achei que estava em São pertinho. Paulo, olha só. Estou montando ali no Marco Zero, em frente ao Carrefour, da Vergueiro. Tá. Na loja 6, no térreo mesmo. Tá bom, é bem grande ali, é bem grande. A gente está terminando as instalações essa semana. Semana que vem a gente já começa os atendimentos. Sim, o outro consultório que eu conheci seu era muito grande e atendia muitas pessoas, era muito procurado, né? Eu acho que mais procurado não só pela questão odontológica, pela questão de humanidade que você tem. E eu percebi o que você é humana no seu consultório. Eu estou falando aqui, né, porque eu participei, por isso que você está aqui. E a medicina do futuro, Renata, é exatamente isso. É verdade. É cuidar da pessoa. Se você não trata agora, você vai ter um problema futuro muito grande. E a saúde bucal, hoje, ela tem que ser assim, desde a escovação, que nós não falamos disso, mas tem a questão da escovação, né? Tem. E a gente passa instruções, nesse caso de reabilitações, a gente passa instruções para a parte de higienização, de cuidados com a saúde e tudo. Criança também, a gente dá a parte de instrução. Porque, assim, eu acho, na minha visão, vergonhoso, às vezes você chega num paciente de 40, 50 anos e fala assim, você passa fio dental? Não sei passar. Nós não tivemos essa instrução antes, não tivemos na escola. E hoje a gente procura passar para as crianças, para os adolescentes que usam aparelho, toda a parte de orientação, de higiene bucal, que nós não tivemos lá atrás, né? Faltou muito isso pra gente. Fala-se muito de escovação, mas passar o fio dental é uma coisa muito importante. E não sabe mesmo, assim, a gente ensina lá na hora, fala, não precisa ficar com vergonha, a gente faz isso, vai mudar a parte da gengiva, de saúde bucal, então a gente procura estar fazendo isso. Legal. Foi o que eu falo lá para toda a nossa equipe, a gente cuida de vidas. Cuida de vidas. Transforma vidas, na verdade. Esse é o diferencial. Conheço vários dentistas, mas esse é o diferencial da doutora Renata, por isso que ela veio ao programa. E, Renata, eu queria que você desse as suas considerações. É um prazer ter você aqui, sabe? Vou visitar seu consultório com certeza. Eu já tive casos do seu consultório que me falaram que foi muito bom mesmo. Então, por isso que você está aqui, falando de novo, sendo repetitivo, inclusive. Obrigada, mas me sinto honrada. Dê suas considerações finais aí, para quem está em casa.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero convidar vocês a estar conhecendo a nossa clínica. Estarei esperando por vocês lá, será um prazer recebê-los. É isso aí, muito obrigado, gente. Então, para a semana que vem teremos uma novidade incrível, você pode esperar. Então, eu quero agradecer, sabendo que o nosso futuro depende do que você fizer agora. Então, quem vai ser você no futuro, como você vai ser, se prepare, faça academia. Eu não estou fazendo, tá? Mas faça academia, eu vou fazer. Faça academia, cuide do seu corpo, cuide dos seus dentes, que é a moldura do teu rosto, ela está mostrando quem você é. Então, muito obrigado ao Carlos Carreiras aí pela oportunidade, obrigado à Medra Brasil, a Medra que tem patrocinado esse programa, e obrigado a todos vocês, ao pessoal da Inicia Automóveis, e obrigado, e até o próximo programa com Saúde do Futuro. Um abraço a todos, que Deus abençoe.